Um milionário batia no filho todos os dias, até que Caramelo fez algo que ninguém esperava. Numa manhã quente do interior brasileiro, quando o cheiro de café recém-passado ainda dominava o ar e a calmaria parecia garantir um dia igual a tantos outros, algo rompeu o silêncio da rotina. O cão Caramelo, conhecido por vagar pelas ruas de terra batida com a serenidade de quem pertence a todo lugar, tomou uma atitude inesperada. Colocou-se firmemente entre o milionário e o próprio filho, interrompendo o ciclo de cobranças duras que já haviam se tornado parte da vida daquela família isolada em sua mansão imponente. O gesto, simples à primeira vista, mexeu com tudo. Antes de continuar, curta este conteúdo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal. O que ninguém imaginava é que aquele ato, aparentemente instintivo e despretensioso, abriria espaço para uma transformação que atravessaria meses inteiros de festas juninas iluminadas por fogueiras, tempestades que mudariam a paisagem da região e encontros inesperados que revelariam segredos escondidos nos cantos da cidade. O jovem herdeiro, tímido e sufocado pelas expectativas do pai, encontraria naquele vira-lata não apenas companhia, mas coragem para enfrentar seus próprios desejos adormecidos. Enquanto Caramelo se aproximava cada vez mais do rapaz, guiado por um instinto de proteção quase humano, a tensão dentro da mansão crescia. A comunidade começava a perceber mudanças no comportamento do jovem, que passava a caminhar pelas estradas de terra com um brilho novo no olhar, enquanto o pai via sua autoridade ser desafiada pela presença insistente daquele cão que ninguém conseguia manter longe. A partir desse momento, cada gesto, cada descoberta e cada conflito conduziria os personagens a escolhas difíceis, revelações emocionantes e a um confronto inevitável entre tradição, liberdade e afeto. Tudo isso em um ano que mudaria completamente o destino de todos os envolvidos. O sol ainda nem tinha subido por completo quando os galos da vizinhança começaram a anunciar mais um amanhecer no interior. As ruas de terra estavam silenciosas, exceto pelo vento quente que carregava o cheiro de café com rapadura vindo das casas de madeira. A cidade era pequena, cercada por morros verdes e um horizonte sempre meio enevoado pela fumaça das primeiras fogueiras do dia. Era um lugar onde todos se conheciam, onde a cultura local se fazia presente na música sertaneja tocando em rádios antigos, nas procissões que moviam multidões, e no hábito de oferecer café a quem passava pela porta. Entre essas ruas passava, quase como parte da paisagem, um vira-lata Caramelo. Pelagem dourada, olhar curioso e postura sempre alerta. Era chamado simplesmente de Caramelo por todos, como se esse nome fosse tão natural quanto o barulho das cigarras ao meio-dia. Vira-lata de origem humilde, acostumado a encontrar afeto em pequenas gentilezas dos moradores, ele caminhava todos os dias rumo ao mesmo destino, a mansão do homem mais rico da região. A mansão parecia deslocada do resto da cidade. Gradil alto, jardins milimetricamente aparados e um silêncio tão grande que parecia engolir o ambiente ao redor. Lá dentro viviam 3 figuras importantes para a história daquele ano: o milionário, conhecido por seu temperamento rígido, o filho adolescente, sensível e introspectivo, e a governanta, que era o ponto de equilíbrio da casa. Naquela manhã abafada, Caramelo entrou furtivamente pelo portão lateral, como fazia todos os dias. A governanta deixava sempre uma fresta aberta, justificando a coincidência como mão que tremeu sem querer. Na verdade, ela sabia que o cão fazia bem ao garoto, mesmo que o pai não aprovasse. Caramelo caminhou pelo corredor sombreado até o jardim interno, onde o rapaz se sentava todas as manhãs para desenhar. Os seus desenhos nunca eram mostrados a ninguém. Eram rabiscos de construções rurais, ferramentas antigas, festas tradicionais, barracas de feira e detalhes arquitetônicos das casas simples que ele observava em segredo. Era um talento que florescia escondido, protegido do olhar julgador do pai, que queria que o filho assumisse um dia os negócios da família, ligados ao agronegócio moderno e distante das tradições locais. A bronca começou antes que Caramelo chegasse perto bastante para abanar o rabo. Não tem sentido nisso. Você deveria estar estudando os relatórios da empresa. A voz do milionário ecoava pelo jardim. O rapaz apertou o lápis, o papel tremeu em suas mãos, mas ele não disse nada. Apenas baixou o olhar. O pai se aproximou, arrancou o desenho das mãos dele e amassou, jogando no chão. O ar pareceu ficar mais quente. Foi nesse instante que Caramelo, sentindo o desconforto do garoto e percebendo o tom opressor do homem, colocou-se entre eles. Não latiu. Não rosnou. Apenas ficou ali, firme, com os pelos do dorso eriçados e a respiração pesada. O milionário franziu o senho, incomodado com a ousadia do vira-lata. Saia daqui, ordenou, dando um passo à frente. Mas Caramelo não recuou.
A governanta, observando a cena pela janela, levou a mão ao peito. Nunca tinha visto aquele cão agir com tamanho ímpeto. O rapaz, atônito, pareceu despertar. Pela primeira vez em muito tempo, ergueu o olhar para o pai, como se a coragem de Caramelo tivesse alcançado. Ele não está fazendo nada de errado, murmurou o garoto, com voz baixa, mas firme. O milionário abriu a boca para responder, mas a frase congelou no ar. A audácia do filho o pegou desprevenido. A tensão ficou tão densa que parecia que até as cigarras, lá fora, pararam de cantar. O silêncio foi rompido apenas quando Caramelo avançou um passo e encostou o nariz na mão do jovem. O gesto simples fez o rapaz respirar fundo e perder o medo que vinha nutrindo há anos. O milionário virou as costas e saiu caminhando rapidamente, sempre evitando olhar para trás. A governanta correu até o jovem, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, ele apenas se ajoelhou e abraçou o cachorro. Obrigado, sussurrou, com a voz embargada. Aquele seria o primeiro impacto. O primeiro tremor. O começo da mudança. A partir daquele dia, algo diferente começou a crescer dentro do jovem. Ele passou a acreditar que talvez pudesse enfrentar o pai, não com gritos, mas com escolhas próprias. E Caramelo passou a acompanhá-lo aonde quer que fosse, tornando-se mais do que um amigo, um guardião silencioso, um instinto de coragem que o rapaz não sabia que tinha. Nos dias seguintes, a relação entre os dois se intensificou. O jovem começou a treinar Caramelo em segredo, ensinando pequenos comandos que aprenderá observando eventos comunitários de adestramento na cidade. Ele queria inscrevê-lo na próxima competição que aconteceria durante as festividades juninas, algo que representaria, para ele, um ato de independência. Caramelo, teimoso como todo vira-lata de rua, aprendia rápido quando queria, e ignorava solenemente quando achava o exercício bobo. O rapaz ria. Era a primeira vez que os jardins da mansão ouviam o riso do herdeiro em muito tempo. Mas cada vitória vinha com seu peso. O pai notou que o filho passava mais tempo fora dos compromissos e questionou a governanta, que precisou mentir para proteger os dois. As tensões na casa aumentavam, criando um clima pesado que contrastava com a leveza silenciosa entre o jovem e o cão. Em uma dessas manhãs, enquanto caminhavam pela estrada de terra que levava à cidade, Caramelo farejou algo nos fundos da propriedade. Guiou o jovem até um pequeno depósito abandonado. Lá dentro, entre caixas antigas e ferramentas enferrujadas, o rapaz encontrou seus próprios desenhos guardados secretamente pela mãe quando ainda era viva. Ele acreditava que tinha perdido tudo. A descoberta mexeu com ele profundamente. Era como se sua essência, apagada por tanto tempo, voltasse a respirar. Caramelo abanou o rabo, orgulhoso da nova revelação que proporcionara. Aquela descoberta reacendeu dentro do jovem não apenas o brilho criativo, mas a certeza de que deveria seguir outro caminho. Embora ainda não tivesse coragem para contrariar o pai abertamente, sabia que o primeiro passo já havia sido dado, ele não estava mais sozinho. E tudo isso porque um cão caramelo, um vira-lata de rua, decidiu naquele dia enfrentar um milionário com nada além da própria coragem. O sol permanecia forte naquele início de tarde, deixando no ar uma sensação pesada que parecia atravessar os pulmões de quem ousasse caminhar pelas ruas de terra. As cigarras faziam um coro constante, como se estivessem anunciando uma mudança inevitável na vida da cidade pequena. O interior sempre tivera esse ritmo próprio, lento, ritualístico, cheio de tradições que se repetiam ano após ano. Mas, dentro da mansão do milionário, a rotina começava a desmoronar de forma silenciosa. Caramelo estava sentado na soleira da porta que dava para o jardim interno. O chão ainda trazia a marca de suas patas sujas da caminhada pela estrada de terra naquela manhã. A governanta observava o cão com carinho contido, como se tivesse medo de demonstrar muito apreço, e assim, atrair o olhar desconfiado do patrão. Ela enxergava naquele animal uma força que ninguém mais tinha dentro daquelas paredes, a capacidade de romper o silêncio que sufocava o jovem herdeiro. O garoto estava no quarto, sentado diante da escrivaninha onde havia espalhado todos os desenhos encontrados no depósito. As folhas tinham bordas amareladas e marcas do tempo, mas o conteúdo era vívido, carregado de emoção. Havia rabiscos de festas tradicionais com bandeirinhas coloridas cortando o céu, casas simples de madeira, ferramentas antigas usadas pelos agricultores e até o mercado municipal com suas barracas cheias de temperos, tecidos e objetos artesanais. Era como se, ao olhar para cada desenho, o jovem recuperasse partes de si que havia perdido. O cheiro da madeira antiga do depósito ainda parecia estar impregnado em suas mãos,
misturado ao som distante da enxada cortando terra em algum sítio próximo. Caramelo entrou no quarto com o andar típico de quem conhece todos os cantos, aproximou-se dele e empurrou suavemente a pilha de desenhos com o focinho. O jovem sorriu. Era um sorriso tímido, quase um pedido de desculpa por existir. Mas era um sorriso. E naquela casa, aquilo já era uma vitória gigantesca. Os dias seguintes foram preenchidos por uma série de pequenas mudanças. O jovem acordava mais cedo e ia direto ao jardim com Caramelo ao lado. A governanta preparava café e deixava sobre a mesa sem dizer palavra, sabendo que aqueles momentos silenciosos eram essenciais. A cada amanhecer, o garoto parecia um pouco mais leve, um pouco mais confiante. Mas o pai, sempre com a postura rígida e o olhar severo, percebia cada detalhe. O milionário era um homem acostumado ao controle absoluto. Seu mundo era dividido entre metas, prazos e resultados. Ele não entendia a arte, delicadeza ou qualquer coisa que não pudesse ser mensurada em números. Ver o filho mergulhado em desenhos e conversas mudas com um vira-lata lhe parecia uma afronta à ordem que impunha dentro da casa. Mas ainda não sabia como reagir. A primeira tensão séria aconteceu numa tarde em que o jovem se preparava para treinar Caramelo no campo aberto atrás da mansão. O rapaz havia improvisado obstáculos usando pedaços de madeira e cordas antigas que encontrara no depósito. Caramelo adorava correr entre as estruturas, saltar por cima dos troncos e imitar os movimentos que o garoto tentava ensinar com paciência quase infinita. Enquanto o jovem posicionava um novo obstáculo, o pai surgiu de surpresa. O barulho da porta da varanda batendo contra a parede bastou para transformar a atmosfera. Caramelo se colocou imediatamente entre os dois, como já havia feito antes, mas desta vez o milionário não recuou. Não houve gritos. Não houve discussões abertas. O que houve foi o peso do silêncio, mais ameaçador do que qualquer palavra. O milionário olhou para o filho com frieza e depois para o cachorro com irritação. O jovem sentiu as mãos tremerem, mas respirou fundo. Uma parte dele queria explicar, queria tentar mostrar que aquilo não era perda de tempo, mas algo impediu. Talvez fosse medo. Talvez fosse orgulho. Ou talvez fosse a certeza de que qualquer explicação seria inútil. O milionário apenas virou as costas e voltou para a mansão, deixando um rastro de tensão que ficou preso no ar por longos minutos. A governanta, que observava de longe, percebeu que aquele silêncio havia machucado mais do que qualquer bronca habitual. Ela saiu discretamente e chamou o jovem para dentro, oferecendo água gelada como quem oferece um abraço sem encostar. Mas o rapaz não queria água. Ele queria entender por que era tão difícil existir naquele ambiente. Ele se sentiu pequeno, invisível, sufocado. Caramelo encostou o focinho em sua mão, e o gesto simples trouxe um alívio suave, como se desse ao jovem uma âncora emocional para segurar. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. O jovem decidiu caminhar até a cidade com Caramelo. Ele não avisou o pai, não pediu permissão, apenas saiu. Era a primeira vez que tomava uma decisão assim. A estrada de terra estava quente, mas o vento era agradável. Cada passo parecia empurrá-lo para longe da sombra opressora da mansão. Ao chegar à cidade, percebeu que ali tudo era mais leve. O barulho das conversas no mercado, o cheiro de milho assado, o som da música sertaneja tocando em um rádio antigo, os sorrisos espontâneos dos moradores. Era como se aquele ambiente, repleto de vida e tradição, despertasse algo adormecido no peito dele. O artesão local, um homem idoso que passava os dias esculpindo madeira, chamou o garoto ao ver Caramelo se aproximando. O cão já era uma figura conhecida, sempre recebendo petiscos e carinhos dos vendedores. O artesão cumprimentou o rapaz com respeito, como se enxergasse nele algo que o próprio jovem ainda não via. Conversaram por alguns minutos, e o idoso percebeu que ele carregava desenhos na mochila. Pediu para ver. O rapaz hesitou, mas Caramelo empurrou a mochila com o focinho, como se dissesse que estava tudo bem. O artesão folheou cada desenho com um brilho nos olhos, reconhecendo ali um talento raro. O comentário veio simples, sincero e transformador. Ele disse que o jovem deveria mostrar seu trabalho para o jornalista local, que estava fazendo uma matéria sobre tradições esquecidas da cidade. O elogio tocou profundamente o rapaz. Era a primeira vez que alguém reconhecia valor real naquilo que ele criava. O jovem voltou para casa com um misto de esperança e medo. O mundo fora da mansão parecia acolhê-lo, mas dentro dela continuava a batalha silenciosa contra o pai. No fim do dia, o milionário percebeu que o filho havia saído sem avisar.
A governanta, com a calma de quem já presenciou tempestades maiores, respondeu que ele havia ido à cidade. A expressão do milionário ficou dura. Não por preocupação, mas por perda de controle. Ele estava acostumado a comandar cada movimento dentro da casa e não tolerava desvios. Quando o rapaz voltou, encontrou o pai parado na porta. O silêncio mais uma vez caiu sobre os dois. O garoto sentiu a tensão que vinha se acumulando há anos, mas algo havia mudado dentro dele desde a manhã em que Caramelo se colocou como escudo. Ele não se desculpou. Apenas entrou na mansão com a cabeça erguida, acompanhado de Caramelo, que caminhava ao seu lado como um guardião fiel. Naquela noite, o jovem ficou acordado por horas, olhando os desenhos espalhados no chão do quarto. Pensava no artesão, no mercado, no jornalista, nas tradições da cidade e no sentimento de pertencimento que experimentara pela primeira vez. Caramelo dormia ao pé da cama, respirando de forma tranquila, como quem carrega o mundo com leveza. O conflito interno do rapaz crescia. Ele queria seguir seu sonho, mas também carregava o peso de ser o herdeiro dos negócios do pai. Queria liberdade, mas temia decepcionar quem sempre exigiu demais dele. E, no fundo, desejava apenas ser visto como realmente era. Caramelo despertou no meio da noite e subiu na cama, encostando-se ao jovem como se soubesse que ele precisava de conforto. O garoto afagou sua cabeça e sentiu uma lágrima escorrer silenciosa. Não era tristeza pura. Era a dor e a beleza de finalmente começar a ser quem ele era. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Pegou os desenhos mais importantes, arrumou a mochila e se preparou para ir até o jornalista local. Não contou nada ao pai. Apenas desceu as escadas, acompanhado de Caramelo, e saiu pela porta da frente. O primeiro passo rumo ao próprio destino havia sido dado, mesmo que o caminho ainda estivesse cheio de incertezas. A manhã surgia com um tom acinzentado, sinal de que as nuvens carregadas prometiam chuva antes do fim do dia. O vento soprava mais frio do que de costume, trazendo o cheiro de terra úmida que antecede as tempestades no interior. A cidade se preparava silenciosamente para isso. Barracas eram reforçadas com lonas, portas de madeira eram fechadas com mais cuidado e as galinhas se recolhiam cedo nos galpões. Aquele clima anunciava mudanças, como se o próprio ambiente soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. O jovem desceu os degraus da mansão com passos determinados, embora o coração parecesse pulsar mais rápido do que deveria. Carregava a mochila com seus desenhos mais significativos e caminhava com firmeza rumo ao portão principal. Caramelo seguia ao seu lado, atento a tudo, com o rabo erguido e o olhar alerta. O cão parecia entender que aquele não era um dia comum. Havia algo no ar, algo que impulsionava o jovem a seguir em frente. A governanta observava os dois pela janela da cozinha. Ela desejou em silêncio que tudo aquilo desse certo. Sabia que a relação entre pai e filho estava fragilizada e que aquela nova busca do rapaz por liberdade e reconhecimento poderia causar ainda mais atrito. Mas também sabia que ele precisava daquilo. Todos precisam de algo próprio para defender. E o jovem finalmente encontrara o seu motivo. Quando os dois alcançaram o portão, o rapaz respirou fundo e o empurrou, sentindo o rangido metálico que sempre ecoava pelo quintal. O som parecia anunciar para o mundo que uma barreira simbólica havia sido rompida. Não havia mais espaço para hesitação. A estrada de terra estava tranquila. Algumas folhas secas eram arrastadas pelo vento, enquanto o céu começava a se abrir em grandes manchas cinzentas. Caramelo farejava o chão, atento ao caminho, mas também ao jovem, percebendo cada oscilação de humor. O cão tinha aquela capacidade instintiva de ler emoções humanas com uma precisão quase impossível. A caminhada durou cerca de meia hora, até que finalmente avistaram a cidade. A ladeira do Sino, como era chamada, estava movimentada mesmo com a previsão de chuva. O mercado municipal exalava o cheiro típico de alho, cebola, café torrado e frutas frescas. Os comerciantes, já acostumados à presença de Caramelo, chamaram o cão pelo nome com alegria, oferecendo pedaços de pão e biscoitos quebrados. O jovem agradecia com um sorriso, mas mantinha o foco na missão daquela manhã. O jornalista local era conhecido por sua postura curiosa e insistente. Ele trabalhava em uma pequena sala ao lado do mercado, onde mantinha um mural cheio de recortes, fotografias antigas e anotações sobre histórias da cidade. Quando o jovem chegou à porta, a sensação era de estar prestes a abrir um capítulo novo da própria vida. O jornalista o recebeu com surpresa, mas também com interesse. Ele sabia que o rapaz era filho do homem mais influente da região,
mas nunca o tinha visto circulando sozinho. Ao notar a presença de Caramelo, sorriu, como se já tivesse ouvido histórias do famoso vira-lata que transitava pelo centro da cidade como se fosse dono de tudo. O jovem tirou a mochila dos ombros e, com um gesto tímido, entregou seus desenhos ao jornalista. Enquanto o homem folheava os papéis, o rapaz sentia as mãos suarem. Caramelo se sentou ao lado dele, tocando o joelho do jovem com a cabeça, como para lhe dar apoio. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O jornalista analisou os desenhos com cuidado. Olhou linha por linha, observou detalhes, textura, técnica. Em alguns momentos, franziu o senho como se estivesse tentando decifrar algo profundo. Quando finalmente levantou os olhos, seu tom foi sereno, mas cheio de significado. Ele disse que o trabalho era impressionante. Não apenas bonito, mas necessário. Era uma representação fiel da cultura local, da alma da cidade, das tradições que estavam se perdendo com o avanço da modernização. Era arte com propósito. Aquela validação atingiu o jovem como um impacto emocional. Era a primeira vez que alguém de fora da mansão reconhecia seu talento sem hesitação. O jornalista sugeriu incluí-lo na matéria que estava preparando sobre artistas locais e convidou o rapaz para participar da exposição comunitária que aconteceria meses depois, durante a temporada junina. Era uma oportunidade única, algo que poderia mudar completamente a forma como a cidade enxergava o rapaz. Mas também sabia que isso despertaria o descontentamento do pai. A chuva começou a cair de repente. Gotas grossas, pesadas, que batiam no telhado de zinco com força suficiente para obrigar qualquer um a se abrigar. O jornalista ofereceu café aos dois, e o jovem aceitou, aproveitando o momento para respirar e pensar. Caramelo, apesar de molhado, ainda abanava o rabo feliz com a movimentação. Enquanto esperavam a tempestade diminuir, o jovem explicou um pouco sobre sua vida, seus medos, seus bloqueios e a dificuldade de se posicionar diante do pai. O jornalista ouviu com atenção, sem julgamento. Ele dizia que todo artista enfrenta obstáculos, e que muitos deles vêm de dentro da própria casa. A arte, ensinou ele, é uma forma de grito silencioso, uma arma poderosa que não fere, mas transforma. Quando a chuva finalmente reduziu para um chuvisco leve, o jovem se despediu, prometendo voltar na semana seguinte para entregar novas ilustrações. Ao sair, sentiu a brisa fria bater em seu rosto, trazendo uma sensação de renascimento. Era como se o mundo tivesse ficado maior. A volta para a mansão foi mais tranquila, embora o medo das consequências ainda estivesse presente. Ele sabia que não poderia evitar para sempre o confronto com o pai. Mas também sabia que não podia voltar atrás. Ao chegar, encontrou o milionário sentado na sala, com a postura rígida de sempre. O silêncio, mais uma vez, dominou o ambiente. O pai observou o filho molhado pela chuva, acompanhado do vira-lata que insistia em entrar com ele. O jovem segurou o olhar. A governanta surgiu ao fundo, ansiosa, mas permaneceu calada. O pai perguntou onde ele havia ido. O jovem, pela primeira vez, respondeu com clareza. Disse que tinha ido à cidade levar seus desenhos para alguém que poderia ajudá-lo a crescer. Não pediu aprovação. Apenas contou. O milionário não respondeu. Ficou em silêncio por longos segundos. O jovem sentiu o medo se enroscar no estômago, mas manteve a postura. Caramelo se posicionou na frente do rapaz, como sempre fazia nos momentos de tensão. Depois de um instante que pareceu interminável, o pai levantou-se e saiu da sala sem dizer uma palavra. A governanta percebeu que aquilo era uma derrota para o milionário, e, ao mesmo tempo, uma vitória silenciosa para o jovem. Ele havia afirmado sua identidade. E o fato de o pai ter se afastado em vez de impedir qualquer coisa já era um sinal de mudança. Aquela noite foi mais silenciosa do que o comum. O jovem ficou no quarto desenhando, mas agora havia uma luz diferente em seus traços. Caramelo dormia ao seu lado, como um guardião sempre presente. Durante a madrugada, os trovões ecoaram pelas janelas e a tempestade virou a noite. A mansão parecia tremer com as rajadas de vento. Em determinado momento, faltou energia. O breu tomou conta da casa, mas o jovem acendeu uma vela e continuou desenhando, guiado apenas pela chama trêmula. Ele fez um desenho que nunca havia ousado fazer antes. Retratou Caramelo no centro de uma festa junina, com bandeirinhas coloridas ao vento e o artesão atrás de uma barraca. Era uma cena de alegria, liberdade e pertencimento. Era o que ele desejava para si. Quando terminou,
percebeu que havia dado mais um passo. Não físico. Emocional. Na manhã seguinte, o pai não comentou nada sobre o dia anterior. Mas algo no comportamento dele havia mudado. O silêncio estava menos pesado, menos violento, menos ameaçador. Era como se ele tivesse percebido que não controlaria o filho para sempre. O jovem sabia que o caminho ainda seria cheio de obstáculos, que precisaria enfrentar barreiras internas e externas, conquistar seu espaço com esforço e coragem. Mas também sabia que não estava mais sozinho. Caramelo era seu parceiro, seu guia, sua força silenciosa. E a cidade começava, pouco a pouco, a enxergá-lo como algo além de um herdeiro. Começava a vê-lo como alguém que carregava nas mãos a arte que contava a história de todos. As chuvas de final de tarde haviam se tornado rotina no interior. A estação trazia tempestades que chegavam sem aviso, enchendo o ar com o aroma intenso de terra molhada e folhas esmagadas sob os cascos dos animais que transitavam pelas estradas. As nuvens escuras se arrastavam lentamente, anunciando o que viria. No entanto, naquele dia específico, a cidade não estava preparada para o que aconteceria. O jovem acordou cedo, ainda com o som dos trovões distantes ressoando na memória. A noite anterior tinha sido marcada por relâmpagos tão fortes que iluminavam o quarto inteiro por segundos rápidos, deixando o Caramelo inquieto. O cão havia se encolhido ao lado da cama, mas sempre que o jovem estendia a mão e tocava sua cabeça, voltava a respirar com calma. A ligação entre os dois parecia se fortalecer a cada respiro, a cada medo compartilhado. Pela manhã, a mansão estava silenciosa. A governanta havia acendido a luz da cozinha, preparando café, enquanto o pai permanecia fechado no escritório. O jovem aproveitou o clima relativamente calmo da casa para sair em direção à cidade novamente. Caramelo percebeu os movimentos e se posicionou ao lado dele, pronto para acompanhar o amigo. A estrada estava úmida, com poças formando desenhos aleatórios pela terra barrenta. O ar ainda segurava o frio da noite, mas o sol surgia entre nuvens pesadas, tentando romper o cinza. Conforme caminhavam, o jovem sentia o coração bater mais rápido. Ele tinha uma missão. Havia prometido ao jornalista que voltaria com mais desenhos e ideias. No entanto, ao se aproximarem da entrada da cidade, perceberam que algo estava errado. Pessoas corriam. Barracas estavam sendo desmontadas às pressas. Havia uma movimentação que não condizia com o horário. A estrada que levava ao mercado estava coberta de lama até a metade, e alguns moradores apontavam para o alto do morro. O jovem seguiu o movimento dos olhares, e o estômago se revirou. Uma parte da encosta havia deslizado durante a madrugada, espalhando barro e árvores arrancadas sobre a estrada principal. A chuva forte e contínua havia solapado a base da colina, e agora o acesso principal ao centro estava bloqueado. O cenário era assustador: galhos retorcidos, pedaços de troncos, pedras dispersas e marcas de água que desciam como pequenos rios improvisados. Caramelo farejava o ambiente, tentando entender o caos. Seu rabo estava firme, orelhas em alerta, postura pronta para reagir a qualquer perigo. O jovem sentiu uma mistura de preocupação e medo. Havia moradores tentando retirar a lama com pás improvisadas, outros chamavam por ajuda para resgatar objetos presos na enxurrada. Era uma confusão descontrolada. O artesão, com suas roupas sujas de barro, surgiu de trás de uma barraca parcialmente destruída e viu o jovem de imediato. Caminhou até ele com passos rápidos e o agarrou pelo braço com firmeza, como se sua presença naquele lugar representasse algo muito importante naquele momento. Disse que parte do morro continuava instável e que era perigoso ficar ali. Porém, antes que pudesse voltar para sua loja, um grupo de moradores começou a gritar pedindo ajuda do outro lado da via, onde um pequeno muro havia cedido. O jovem olhou ao redor, sentindo o peso da escolha. O caminho até o jornal estava bloqueado. O trabalho que ele levaria naquele dia não seria entregue. Mas havia algo maior acontecendo. Havia gente precisando de ajuda. O artesão correu até o ponto de maior urgência, deixando para trás a preocupação. O jovem, sem hesitar, correu atrás dele. Caramelo logo disparou à frente, guiado pelo instinto. Quando chegaram ao local, viram que a lama havia invadido a entrada de uma pequena casa, prendendo uma família no interior. Os moradores tentavam abrir espaço com as mãos, mas o barro era espesso e pesado. O jovem foi o primeiro a agir. Jogou a mochila no chão e começou a ajudar a escavar, usando uma tábua improvisada como pá. Caramelo cavava ao lado dele,
puxando pedaços de terra com a boca e as patas. A cena chamou a atenção dos outros moradores, que passaram a ajudar também. Era como se aquele gesto inicial tivesse despertado uma força coletiva. O jovem sentiu o coração pulsando forte, mas não por medo. Era algo novo. Um senso de pertencimento, de utilidade, de função real na comunidade. O tempo parecia correr mais rápido do que a própria chuva que começava novamente a cair. Depois de longos minutos de esforço intenso, conseguiram abrir espaço suficiente para que a família conseguisse sair. Primeiro surgiu uma criança, com o rosto sujo de barro e lágrimas. Depois a mãe, trêmula, segurando o filho mais novo, e por último o pai, exausto. A família foi recebida com aplausos, abraços e alívio. O jovem sentiu os olhos arderem ao ver que seu esforço havia feito diferença. Caramelo, coberto de lama até metade do corpo, abanava o rabo com energia, recebendo carinhos e elogios de todos. Para os moradores, aquele vira-lata já era símbolo de coragem e presença constante. Agora, tinha conquistado ainda mais admiração. O jornalista havia chegado alguns minutos depois, anotando tudo enquanto equilibrava a câmera velha pendurada no pescoço. Ele viu o jovem cheio de barro, exausto, ajudando a remover destroços, e registrou cada detalhe. Mas, ao contrário do que se esperaria, ele não fez perguntas naquele momento. Apenas observou com respeito e anotou em silêncio. Quando a situação finalmente se estabilizou, a chuva começou a cair mais forte. As pessoas se dispersaram para terminar de proteger as casas e barracas. O artesão levou o jovem Caramelo até sua pequena oficina, oferecendo toalhas e água. O cheiro de madeira fresca, sempre presente naquele lugar, trouxe uma sensação de aconchego. O artesão olhou para o jovem com profunda admiração. Disse que naquele dia ele havia mostrado algo muito maior do que talento. Mostrará força, coragem e empatia. Disse ainda que esse tipo de atitude era o que tornava uma pessoa parte viva da cultura da cidade. A arte viria depois, como consequência natural de quem enxerga o mundo com delicadeza e responsabilidade. O jovem respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. Após tudo o que havia vivido, sentiu algo nascer dentro dele. Um orgulho suave e sincero. Não um orgulho vazio, mas aquele que nasce quando nossas ações fazem sentido para o mundo ao redor. Caramelo estava sentado ao lado dele, ainda sujo, mas satisfeito. O jovem afagou sua cabeça, olhando para o cão como quem agradece por uma força que parecia vir de outro lugar. Era impressionante como aquele animal conseguia guiá-lo sem dizer uma palavra. Quando decidiram voltar para a mansão, o céu já estava completamente escuro. Não pela noite, mas pela chuva pesada. A estrada para casa se tornou mais difícil, lama e pedras escorregadias dificultavam a subida, mas o jovem não hesitou. Caramelo caminhava na frente, sempre atento aos possíveis perigos. Ao chegarem ao portão, encontraram o milionário parado sob a varanda, com a expressão carregada de tensão e algo mais. A governanta estava ao lado dele, visivelmente preocupada. Ambos observaram o jovem chegar completamente sujo, exausto, acompanhado de Caramelo, igualmente encharcado e coberto de terra. O pai deu um passo à frente e observou cada detalhe. A roupa suja, as mãos machucadas, o cansaço no rosto, mas também o brilho nos olhos. Perguntou o que havia acontecido, e o jovem contou tudo, com sinceridade. Disse que ajudou moradores, que Caramelo também ajudou e que era impossível ficar parado diante do que viu. O milionário permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não havia agressividade no olhar, mas confusão. Talvez até admiração, embora ele nunca admitisse. A governanta apertou as mãos com alívio discreto. O jovem subiu para o quarto depois de tomar um banho quente. Caramelo foi seco e alimentado com carinho pela governanta. A mansão parecia diferente naquela noite. Menos fria. Menos rígida. Como se algo tivesse se quebrado e, ao mesmo tempo, começado a se reconstruir. O jovem deitou na cama com o corpo dolorido, mas o coração leve. Entendeu que havia dado seu primeiro passo verdadeiro. Não apenas artístico, mas humano. E sabia que, dali para frente, o caminho seria diferente. Ainda havia muito a enfrentar, mas agora ele carregava algo precioso, a certeza de que podia mudar sua própria história. A manhã seguinte amanheceu com uma calmaria diferente, quase desconcertante. Depois da tempestade do dia anterior e de todo o caos provocado pelo deslizamento,
O interior parecia ter suspendido brevemente a própria respiração. As nuvens ainda cobriam o céu, mas o vento estava leve, e o cheiro de terra molhada permanecia impregnado no ar como um lembrete silencioso da força da natureza. O jovem acordou dolorido. Cada músculo parecia reclamar do esforço feito para ajudar a comunidade, mas havia um alívio profundo em seu peito. Uma sensação de ter feito algo digno, útil, humano. Abriu os olhos devagar e encontrou Caramelo dormindo no tapete ao lado da cama, o corpo ainda marcado pelas manchas de lama que a governanta não conseguirá remover totalmente com o pano úmido. O cão respirava devagar, numa paz absoluta, como se tivesse a certeza de que o pior havia passado. O jovem se levantou com cuidado e caminhou até a janela. A mansão estava silenciosa. O jardim ainda tinha poças de água, e várias folhas espalhadas denunciavam a intensidade da ventania. Aquele ambiente, tão rígido e impecável, parecia pela primeira vez mais real. Menos perfeito. E isso o aliviava. Quando desceu as escadas, encontrou a governanta na cozinha preparando o café. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso sincero que transbordava orgulho. O jovem agradeceu pela ajuda, mas ela apenas respondeu que ele havia feito o que muitos adultos não tiveram coragem de fazer. As palavras dela tocaram fundo. Enquanto tomava o café, percebeu passos pesados se aproximando. Era o pai. O milionário entrou na cozinha com a postura dura de sempre, mas havia algo novo nele. Um traço no olhar que o jovem não reconheceu. Talvez fosse preocupação. Talvez fosse dúvida. Ou talvez fosse apenas a tentativa de entender o que estava mudando dentro da própria casa. O pai se sentou sem dizer nada. A governanta colocou o café para ele. Por alguns segundos, um silêncio tenso pairou no ar. O jovem esperou por alguma bronca, por uma repreensão, por algo que trouxesse de volta o velho padrão. Mas, surpreendentemente, ela não veio. O milionário apenas perguntou se o rapaz estava bem, com um tom mais neutro do que agressivo. O jovem respondeu que sim, e a conversa terminou ali. Pequena, quase insignificante, mas suficiente para mostrar que algo havia desmoronado dentro daquele homem também. O incidente do... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Deslizamento abalara não apenas a cidade, mas também as barreiras rígidas que ele mantinha desde sempre. Depois do café, o jovem procurou Caramelo no corredor. O cão o seguiu até o jardim, onde o rapaz decidiu aproveitar o clima ameno para desenhar. Pegou o caderno e começou a registrar o que tinha visto no dia anterior. As barracas cobertas de lama, o artesão com as mãos sujas, o alívio da família resgatada, as poças refletindo o céu cinzento. Cada traço parecia carregar um pedaço emocional do que ele sentia. Caramelo deitou ao lado dele, observando cada movimento da mão que desenhava. O jovem sentiu-se completo naquele instante. Era como se, ao olhar para o papel, ele conseguisse enxergar não apenas o mundo ao redor, mas também a si mesmo. No meio da manhã, ouviu alguém chamá-lo do portão. Era o jornalista. A presença dele ali surpreendeu o jovem. O homem parecia empolgado, quase vibrante. Disse que precisava registrar oficialmente a participação do rapaz no salvamento e que o jornal da cidade queria publicar uma matéria não apenas sobre o deslizamento, mas sobre a coragem dos moradores que ajudaram. O jovem ficou sem saber o que responder por um momento. Não esperava reconhecimento. Só queria ajudar. Mas o jornalista insistiu, dizendo que histórias como aquela inspiravam outras pessoas, que a cidade precisava de boas notícias depois do susto que havia passado. O jovem concordou. Caramelo se aproximou do jornalista, que afagou sua cabeça com entusiasmo, como se estivesse cumprimentando um velho amigo. Durante a entrevista improvisada no jardim, o jornalista perguntou como o jovem se sentiu ao ajudar a comunidade. O rapaz respondeu honestamente. Disse que, pela primeira vez, sentiu que fazia parte de algo maior do que a mansão e suas obrigações invisíveis. Disse que a cidade sempre pareceu distante, mas que naquele dia havia sentido que pertencia a ela. O jornalista anotou cada palavra com cuidado. Quando o assunto mudou para seus desenhos, o jovem hesitou. Não queria que o pai soubesse da exposição antes da hora. No entanto, o jornalista o tranquilizou, prometendo que não mencionaria nada sem sua autorização. Falou apenas do talento e da sensibilidade que encontrou na arte do rapaz. Depois da entrevista,
o jornalista se despediu e voltou para a cidade, deixando o jovem pensativo. Caramelo encostou o focinho em sua mão, como se soubesse que aquela conversa havia mexido com algo dentro dele. O jovem sorriu e decidiu caminhar até a parte de trás da propriedade, onde ficava o galpão abandonado que havia visitado semanas antes. O galpão era um lugar especial agora. Um refúgio. As caixas e ferramentas velhas pareciam menos assustadoras e mais familiares. Ele respirou fundo e começou a reorganizar parte do espaço. Tirou algumas teias de aranha, afastou caixas e abriu espaço para uma mesa velha que encontrou encostada na parede. Decidiu que aquele seria seu ateliê secreto. Um lugar onde poderia criar sem medo. Caramelo explorava cada canto, farejando tudo. De repente, o cão parou diante de uma velha bancada de madeira e olhou fixamente para uma caixinha metálica que estava ali. O jovem se aproximou curioso e abriu a caixa. Dentro, encontrou ferramentas de desenho antigas, provavelmente pertencentes à mãe. Havia lápis de grafite, canetas gastas, um pequeno tinteiro e até um caderno com páginas ainda em branco. O coração dele apertou. Aquela descoberta era mais do que coincidência. Era um presente silencioso do passado. Sentiu que precisava honrar aquilo. Caramelo abanou o rabo com força, como se tivesse encontrado um tesouro. De volta à mansão, o jovem notou que o clima estava diferente. A governanta parecia mais leve. O pai parecia mais pensativo. Era como se o ambiente estivesse passando por uma transformação lenta, gradual, mas inevitável. O deslizamento havia mexido com muita gente. Havia exposto fragilidades e, ao mesmo tempo, provocado conexões que antes eram impensáveis. Durante a tarde, o jovem recebeu uma visita inesperada. O artesão. O idoso apareceu no portão com uma sacola de pano nas mãos e pediu para falar com ele. O jovem o recebeu no jardim, com Caramelo deitado aos seus pés. O artesão abriu a sacola e tirou de dentro uma pequena peça de madeira esculpida, um cão caramelo, com expressão corajosa e postura firme. A escultura era detalhada, feita com esmero. Ele disse que havia criado aquilo em homenagem ao ato de coragem de Caramelo e ao vínculo entre o jovem e o cão. Disse ainda que, na cultura local, era costume celebrar figuras que simbolizavam união, proteção e força, e que Caramelo se tornará exatamente isso. O jovem ficou emocionado. A peça era mais do que um objeto. Era uma prova de que a cidade o enxergava. Que ele tinha um lugar ali. E que Caramelo, de alguma forma, havia unido mundos que pareciam opostos. A noite chegou com um clima mais suave. As luzes da mansão brilharam sem a tensão que costumava dominar o ambiente. O pai jantou em silêncio, mas sem agressividade. O jovem percebeu que talvez aquela fosse a primeira noite em anos em que a mesa não parecia um campo de batalha. No quarto, o jovem colocou a escultura de Caramelo sobre a mesa, de frente para si. Caramelo se deitou no tapete, com os olhos semicerrados, parecia observar tudo. O jovem abriu um novo caderno encontrado no galpão e começou a desenhar novamente. Cada traço parecia fluir com mais força, mais verdade. Quando terminou, percebeu que havia desenhado algo que não ousava antes. Uma imagem da cidade unida, com Caramelo no centro, e ele próprio ao lado, como parte do cenário. Não invisível. Não apagado. Parte integrante. A sensação era indescritível. A transformação havia começado, e ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas agora era impossível voltar atrás. A cidade o esperava. A arte o chamava. E Caramelo caminharia com ele. Os dias seguintes trouxeram uma sequência de acontecimentos que mudaram silenciosamente a rotina de todos. A cidade, ainda se recuperando do susto provocado pelo deslizamento, começava a se reorganizar. As pessoas limpavam as ruas, reconstruíam barracas, faziam mutirões improvisados e dividiam histórias sobre como tudo havia acontecido. E, entre essas histórias, o nome do jovem era citado com frequência, sempre acompanhado de um sentimento de gratidão. Caramelo, por sua vez, era celebrado como se fosse um herói de 4 patas, símbolo de coragem e proteção. Na mansão, o clima continuava diferente. O pai parecia lidar internamente com algum tipo de conflito que não compartilhava com ninguém. Não havia mais cobranças agressivas. Não havia questionamentos rígidos. Apenas silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez, não tinha peso negativo. Era como se algo muito antigo estivesse se desfazendo dentro dele,
deixando espaço para dúvidas que talvez nunca tivesse permitido sentir antes. O jovem, por outro lado, sentia uma mistura crescente de entusiasmo e receio. A entrevista que dera ao jornalista começava a repercutir na cidade. As pessoas o cumprimentavam na rua, comentavam sua atitude, perguntavam sobre seus desenhos, elogiavam sua colaboração no dia do deslizamento. O reconhecimento público era novo para ele. Em alguns momentos, o deixava feliz, em outros, o deixava assustado. Estava acostumado a viver escondido, sufocado entre expectativas e silêncio. Agora, pela primeira vez, havia luz sobre seus gestos. Caramelo percebia tudo. O cão o acompanhava por toda parte, atento, protetor. Seu olhar sempre carregava uma sabedoria peculiar, como se compreendesse cada nuance do que o jovem sentia. Ele caminhava com firmeza ao lado do rapaz, parecia interpretar olhares, captar tensões, prever atitudes. Muitos moradores até brincavam dizendo que Caramelo entendia de gente melhor do que muita gente entendia de si mesma. Naquela manhã, o jovem decidiu ir até a cidade novamente. Queria visitar o galpão de madeira improvisado em que os moradores guardavam materiais usados nos mutirões. Queria ajudar no que fosse possível, já que o acesso principal ainda exigia reparos. Quando saiu pelo portão, o pai estava na varanda observando. O jovem ficou tenso, imaginando que ouviria uma crítica, mas não. O milionário apenas perguntou a que horas pretendia voltar. A pergunta simples, quase banal, ecoou como algo grande. Pela primeira vez em muito tempo, parecia uma preocupação genuína. Não vigiava, não cobrava, não ameaçava. Só perguntava. O jovem respondeu que voltaria no fim da tarde e seguiu o caminho. Caramelo caminhava ao seu lado, animado, mexendo o rabo a cada passo. Ele amava a cidade. Amava o cheiro dos mercados, das barracas de pastel, das frutas amontoadas em caixas de madeira e dos temperos que se espalhavam pelo ar. Amava o som das conversas, das risadas, dos vendedores chamando clientes. Era como se toda aquela energia lhe pertencesse desde sempre. Ao chegar ao centro, encontrou o artesão sentado em frente à loja, lixando uma tábua com movimentos lentos. O idoso sorriu ao vê-lo e disse que estava aguardando sua visita. Convidou-o para entrar e mostrou-lhe algumas peças novas que havia esculpido. O jovem observou cada detalhe e sentiu uma vontade intensa de ajudar a pintar algumas delas. O artesão aceitou imediatamente, dizendo que talento tão sensível precisava de espaço para florescer. Enquanto pintavam juntos, o jovem percebeu que aquele tipo de trabalho lhe trazia uma paz profunda. Era diferente de desenhar sozinho no quarto ou no galpão da mansão. Ali, ele era parte de algo. Havia troca. Havia construção conjunta. Havia um sentimento de pertencimento que até então ele nunca experimentara. No meio dessa calmaria, foram interrompidos pela chegada do jornalista. O homem vinha apressado, segurando uma pasta cheia de papéis. Entrou na loja com entusiasmo e anunciou que o jornal havia decidido realizar um evento cultural no centro para arrecadar fundos destinados às famílias afetadas pela tempestade. Disse que queria que o jovem fosse um dos convidados principais, apresentando seus desenhos ao público. O jovem ficou paralisado. Caramelo, sentindo a tensão, se aproximou dele e colocou a pata em seu pé, insistente. O rapaz respirou fundo, mas o coração acelerou. Era uma oportunidade enorme. Algo que jamais imaginou que fosse viver. Mas também era assustador. Expor sua arte significava expor seu mundo interno. Algo que ele nunca havia mostrado nem para o pai. O jornalista percebeu o medo e tentou tranquilizá-lo. Disse que a cidade inteira o apoiaria, que sua arte havia impressionado muita gente e que seria uma forma de devolver à comunidade tudo o que ele receberá desde o dia do deslizamento. O rapaz não respondeu de imediato. Olhou para Caramelo, que balançou o rabo como se lhe desse aprovação. Enquanto conversavam, uma moradora entrou na loja depressa. Disse que parte de uma parede antiga, pertencente à escola da cidade, estava cedendo e precisava de reforço imediato. O artesão levantou-se rapidamente, chamou alguns moradores e saiu apressado. O jovem decidiu ajudar também e correu atrás deles, acompanhado por Caramelo. Quando chegaram à escola, viram que parte da parede lateral estava inclinada, prestes a desabar. Algumas crianças observavam à distância, preocupadas. Os adultos tentavam improvisar uma estrutura de madeira para segurar o peso, mas faltavam braços e coordenação. O jovem se ofereceu para ajudar.
Pegou tábuas, apoiou vigas, se esforçou para manter a estrutura firme enquanto outros martelavam reforços. Caramelo circulava entre as pessoas como se estivesse fiscalizando tudo, garantindo que ninguém ficasse em risco. Em certo momento, uma criança se aproximou e começou a chorar com medo do barulho. Caramelo se sentou ao lado dela e encostou o focinho na sua mão. A criança parou de chorar quase imediatamente. Quando o trabalho terminou e a parede ficou segura, a comunidade agradeceu. O jovem, suado e cansado, sentiu novamente aquela sensação profunda de pertencimento. Era como se cada pequena ajuda construísse uma parte dele que antes não existia. Na volta à loja, o artesão parou do lado de fora e disse que havia percebido algo que o jovem talvez não tivesse percebido ainda. Disse que seu talento não estava apenas nos desenhos, mas na forma como se conectava com as pessoas, mesmo que sem perceber. Disse que a cidade confiava nele e que isso era raro. E, por fim, disse que ele deveria aceitar o convite do jornalista. As palavras pesaram, mas também confortaram. O jovem sabia que o pai provavelmente não aprovaria. Sabia que a mansão representava expectativas que ele nunca havia conseguido cumprir. Mas a cidade mostrava outro caminho. Um caminho que fazia sentido. E Caramelo parecia sempre guiá-lo nessa direção. Ao voltar para casa no fim da tarde, encontrou o pai novamente na varanda. O jovem estava sujo de terra, exausto, mas feliz. O pai o observou, perplexo, como quem olha para algo que não entende. Perguntou onde ele esteve. O jovem respondeu com sinceridade, explicando que ajudou na escola, que conversou com o jornalista e que havia sido convidado para participar do evento cultural. O pai ficou visivelmente desconfortável. Não reagiu com agressividade, mas com medo. Como se estivesse prestes a perder algo que sempre considerou seu. O jovem notou isso. E, pela primeira vez, não sentiu culpa. Entrou na casa sem discutir, deixando o pai sozinho na varanda. Naquela noite, enquanto desenhava no galpão, pensou na vida que poderia construir. Pensou nas crianças da escola, no artesão, no jornalista, na comunidade. E pensou no pai, perdido em seu próprio orgulho ferido. Pensou em como era difícil para aquele homem entender que o mundo havia mudado, que o filho agora tinha voz, escolhas e caminhos possíveis além das paredes da mansão. Caramelo deitou ao lado dele, respirando devagar. Era como se dissesse que estava tudo certo. Que, mesmo que o mundo ficasse pesado, haveria sempre um caminho ao lado dele. O jovem fechou o caderno e, pela primeira vez em anos, sentiu que tinha coragem para enfrentar o futuro. E, embora não dissesse em voz alta, sabia exatamente com quem dividiria cada passo. O sol nasceu tímido naquela manhã, filtrando-se entre as nuvens que ainda carregavam tons de cinza da tempestade recente. A cidade começava a se recuperar, mas o clima geral era de cautela. Os moradores caminhavam devagar pelas ruas úmidas, observando os estragos e comentando o trabalho que ainda precisavam concluir. O cheiro de café torrado se misturava ao aroma da terra molhada, criando uma atmosfera que parecia unir passado e futuro, cansaço e esperança. O jovem acordou antes de Caramelo, algo raro. Levantou-se devagar, tentando não incomodar o cão que dormia enrolado em si mesmo, com a barriga subindo e descendo em respirações profundas. Ele se aproximou da janela e abriu as cortinas, permitindo que a luz atingisse o quarto. Por um momento, observou o reflexo no vidro. Era impossível negar, havia algo diferente nele. Uma firmeza nova, uma segurança que antes não existia. O convite para o evento cultural mexera profundamente com sua mente. Não era apenas sobre mostrar desenhos. Era sobre se mostrar. E isso exigia coragem. Coragem que ele só descobrira graças à cidade, principalmente, graças a Caramelo. O cão abriu os olhos ao sentir os passos e se espreguiçou com preguiça, esticando as patas traseiras antes de se levantar. Caminhou até o jovem e encostou o focinho em sua perna, como se fosse uma saudação personalizada. O rapaz sorriu, respirou fundo e disse em voz baixa que aquele seria um dia importante. Descendo para a cozinha, encontrou a governanta preparando o café. Ela parecia mais alegre do que o normal, cantarolando uma música antiga que se ouvia muito em festas juninas da região. A canção falava de reencontros, de tempo que cura e de coragem que nasce no silêncio. Ela notou a expressão séria do rapaz e perguntou se ele estava preocupado com algo. Ele hesitou, mas respondeu que sim, que precisava conversar com o pai sobre o evento.
A governanta pousou uma das mãos sobre o ombro dele e disse que coragem era uma coisa que crescia com o uso, que não bastava senti-la uma vez. Precisava continuar praticando. Suas palavras soaram como conselhos de mãe, algo que o jovem não ouvia havia muito tempo. Ele agradeceu, emocionado, e se sentou para tomar o café. Minutos depois, passos firmes ecoaram no corredor. O pai entrou na cozinha com um semblante ainda mais fechado que o habitual. Parecia ter tido uma noite difícil. Talvez estivesse lutando contra pensamentos que nunca ousara admitir nem para si mesmo. A governanta deixou discretamente o ambiente, como sempre fazia quando pressentia que pai e filho precisavam conversar. O jovem se levantou devagar. O pai perguntou, com voz tensa, se o filho realmente pretendia participar daquele evento na cidade. O rapaz respondeu que sim. Explicou que era importante para ele, que a comunidade precisava, que havia encontrado um caminho para expressar algo que nunca conseguiu dizer com palavras. O milionário retrucou, dizendo que aquilo não fazia parte do destino planejado para ele. Que exposição pública era perigosa. Que pessoas falavam demais. Que a família sempre fora discreta. O jovem, no entanto, não recuou. Criar coragem era um exercício novo, mas que crescia rápido. Disse que, pela primeira vez, sentia que estava fazendo algo verdadeiro. E que Caramelo havia mostrado a ele, de formas tão silenciosas quanto profundas, o valor de estar presente para os outros. O pai permaneceu em silêncio, incapaz de formular uma resposta imediata. Algo dentro dele parecia ruir novamente, como se cada palavra do filho abrisse fissuras antigas em convicções que ele protegia desde sempre. O jovem encerrou a conversa dizendo que iria até a cidade naquele dia, que tinha obrigações e que voltaria antes do fim da tarde. O milionário não impediu. Mas sua expressão carregava um misto de medo e orgulho reprimido. O jovem saiu com Caramelo, sentindo a liberdade como uma brisa fresca no rosto. A estrada de terra ainda estava marcada pela enxurrada, mas o caminho era seguro. Caramelo corria à frente em alguns momentos, depois voltava e caminhava ao lado dele como uma sombra fiel. Ao chegar ao centro, o jovem encontrou mais movimento que o habitual. Os moradores estavam organizando o espaço da praça principal para o evento. Havia mesas de madeira sendo montadas, bandeirolas coloridas sendo penduradas e caixas de som antigas sendo testadas. Um grupo de mulheres preparava bolos e salgados tradicionais, conversando sobre a festa como se fosse um renascimento coletivo. O jornalista apareceu carregando uma prancheta e vários papéis. Cumprimentou ambos com entusiasmo e mostrou ao jovem o espaço onde pretendia expor seus desenhos. Era uma tenda simples, decorada com tecidos floridos típicos de festas juninas, que remetiam à cultura local de forma aconchegante. A sensação de ser parte de algo tão vivo fez o jovem sentir um calor no peito. O artesão também surgiu por ali, trazendo uma caixa de madeira cheia de esculturas novas. Disse que queria que o jovem pintasse algumas delas para o evento. Falou também que várias pessoas estavam ansiosas para ver o talento dele de perto. O rapaz sentiu o peso daquela expectativa, mas também o carinho que a cidade depositava nele. Era diferente de tudo que conhecia. Durante a manhã, ajudou na organização, carregou caixas, montou mesas, testou luzes e até ajudou na arrumação de bandeirinhas. Em alguns momentos, parava e observava a movimentação. A alegria das pessoas. As conversas animadas. O esforço coletivo. O cheiro de bolo de fubá assando vem do forno da padaria próxima. Tudo aquilo fazia com que a cidade parecesse pulsar, viva e acolhedora. Caramelo, naturalmente, se tornou atração. As crianças corriam atrás dele, riam quando ele balançava o rabo de forma exagerada, e até alguns idosos brincavam que o cão deveria ser o convidado de honra da festa. Caramelo aproveitava cada carinho como se quisesse guardar tudo para entregar de volta ao jovem depois. Mais tarde, o rapaz se afastou um pouco da praça e foi até a beira do rio, onde a água ainda corria turva devido ao deslizamento. Ali encontrou o jornalista organizando algumas imagens. Ele lhe mostrou rapidamente como pretendia montar o material da exposição e perguntou se o jovem tinha algum receio específico, alguma preferência de apresentação, algo que quisesse evitar mencionar. Foi nesse momento que o rapaz finalmente revelou o que mais o assustava: o pai. Disse que tinha medo de que o milionário aparecesse na praça e causasse algum constrangimento. Tinha medo de ser impedido, humilhado ou desacreditado. O jornalista ouviu com atenção, respirou fundo e disse que entendia. Disse ainda que, embora respeitasse a figura do pai,
a cidade estava ao lado do jovem. Que ninguém ali permitiria qualquer abuso, verbal ou emocional. Que ele não estava sozinho. Sentir-se protegido era algo tão novo que o jovem quase se emocionou. No início da tarde, uma comitiva de moradores chegou para agradecer pessoalmente ao rapaz pelo que ele havia feito no dia do deslizamento. Trouxeram frutas frescas, doces caseiros e até um pequeno arranjo de flores colhidas no quintal de uma moradora. Disseram que aquele ato de coragem não seria esquecido. O jovem ficou sem palavras. Foi Caramelo quem quebrou o clima emocionado ao se aproximar e tentar comer uma das frutas da cesta, arrancando risadas de todos. Depois disso, o jovem caminhou até a escola para verificar como estava a estrutura reforçada no dia anterior. Encontrou o diretor, que o recebeu com um abraço apertado e disse que a presença dele havia trazido esperança às crianças. O jovem sorriu timidamente, sem saber como responder. Nunca imaginou que pudesse impactar tanto a vida de tantas pessoas. Na volta à praça, percebeu que uma pequena multidão havia se reunido perto de uma das mesas. As pessoas comentavam algo com entusiasmo. Ao se aproximar, viu que era prévia da notícia que o jornalista publicaria no dia seguinte. A história do deslizamento, com fotos das pessoas ajudando, e um destaque especial para o jovem e para o papel de Caramelo. Ver sua imagem ali, impressa num jornal, o deixou com as mãos trêmulas. Era como se estivesse lendo sobre outra pessoa. Uma versão dele que sempre existiu, mas que nunca teve chance de aparecer. O sol começou a descer lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa. O jovem decidiu voltar para casa antes que escurecesse. Enquanto caminhava de volta, pensava que precisava conversar novamente com o pai. Não era justo esconder tudo o que estava vivendo. Precisava dizer a verdade sobre seus planos, seus desenhos, seu desejo de participar do evento. Era a hora de enfrentar o medo. Ao chegar à mansão, encontrou o pai sentado na sala de estar, como se estivesse esperando por ele. O clima ficou tenso no mesmo instante, mas o jovem respirou fundo e disse tudo. Falou sobre o convite, sobre o evento, sobre o impacto que sentiu ao ajudar a cidade. Falou sobre como a arte dava sentido ao seu mundo e sobre o quanto Caramelo o ajudava a encontrar sua voz. O pai ouviu tudo em silêncio, apenas observando. Quando o filho terminou, o milionário fechou os olhos e ficou imóvel por alguns segundos. Era como se estivesse tentando processar cada palavra, cada imagem, cada emoção que sempre evitou. Então abriu os olhos e disse algo inesperado, que não queria perdê-lo. Foi uma frase curta, mas profunda. Uma frase que carregava anos de dureza, medo e fragilidade não dita. O jovem, emocionado, afirmou que não estava indo embora. Estava apenas começando a existir de verdade. Caramelo se aproximou dos dois e deitou no tapete, como se estivesse selando aquele momento com sua presença silenciosa. Pela primeira vez, houve entendimento na mansão. A noite avançou lenta, como se os minutos tivessem decidido caminhar com cuidado para não atrapalhar o que acabará de acontecer na mansão. O jovem permanecia sentado no sofá, ainda tentando compreender o impacto das palavras do pai. Não queria perdê-lo. Aquela frase ecoava dentro dele como um sino distante, reverberando sentimentos que ele pensara nunca existir ali. Durante anos, cada gesto rígido, cada repreensão e cada silêncio havia construído uma distância quase intransponível entre eles. E agora, uma única confissão tímida parecia abrir uma fresta. Caramelo permanecia deitado no tapete, vigilante, com os olhos semicerrados, atento a cada movimento no ambiente. Ele era o tipo de presença que tornava tudo mais suportável, mais possível. O jovem olhou para o pai novamente, mas o milionário evitava seu olhar. Parecia sentir vergonha de ter se exposto, mesmo que minimamente. E mesmo sem admitir, aquele momento tinha mexido profundamente com ele. O jovem se levantou, agradeceu pela sinceridade e disse que precisava descansar. Subiu para o quarto com Caramelo ao seu lado, fechou a porta e se permitiu soltar um suspiro longo, carregado de emoções contraditórias. Sentou-se na cama e ficou olhando para as próprias mãos, pensando no quanto havia crescido emocionalmente desde que Caramelo entrará em sua vida. O cão subiu no colchão e repousou a cabeça no colo do jovem, como se soubesse que ele precisava daquele afeto simples, mas profundo. A noite passou tranquila, e quando o sol finalmente voltou a iluminar o interior no dia seguinte, o jovem já estava em pé, preparado para mais um dia de trabalho e descobertas na cidade. Desceu para a cozinha, encontrou a governanta preparando o café e percebeu que ela estava ainda mais radiante do que nos últimos dias.
Ela comentou que ouvira parte da conversa na noite anterior e que, embora não tivesse entendido tudo, sabia que algo importante havia sido dito. O jovem sorriu timidamente, confirmando que as coisas estavam mudando. O pai entrou na cozinha logo depois, com o rosto cansado, mas sem a expressão dura que costumava carregar. Ele se sentou à mesa e fez algo que deixou o jovem desconcertado. Perguntou se o filho precisava de ajuda para se preparar para o evento. O rapaz respondeu com calma, tentando não demonstrar o choque interno. Disse que ainda faltava organizar alguns desenhos e preparar algumas peças com o artesão. O pai assentiu lentamente, como se estivesse tentando, de maneira desajeitada, se aproximar. Depois do café, o jovem saiu com Caramelo e seguiu pela estrada de terra. O dia estava quente e o ar cheirava a mato cortado. Passarinhos cantavam nos galhos das árvores que margeavam o caminho. Caramelo corria à frente, mergulhando focinho em arbustos, farejando tudo como se aquele ambiente fosse seu reino natural. Ao chegar à cidade, a primeira coisa que notou foi o aumento da movimentação na praça. Várias pessoas haviam madrugado para continuar organizando o evento cultural. Havia música sendo testada, mesas montadas para exposição de artesanato e alimentos tradicionais, jovens pendurando bandeirinhas e comerciantes trazendo produtos para vender. O ambiente estava vibrante, cheio de energia. O jornalista o avistou de longe e acenou com empolgação, chamando para ver a estrutura onde seus desenhos seriam expostos. A tenda estava quase pronta. O jovem observou cada detalhe, as lonas firmes, as mesas cobertas com toalhas floridas, a iluminação simples, mas acolhedora. Era um cenário muito distante da frieza da mansão. Ali havia vida, cor, movimento. O artesão apareceu logo depois, trazendo algumas esculturas que o jovem havia pintado no dia anterior. Ele as colocou sobre a mesa e pediu ao rapaz que desse os retoques finais. Enquanto trabalhavam juntos, o idoso comentou que aquela seria uma festa histórica para a cidade, a primeira grande celebração após o desastre. Disse também que, de certa forma, o jovem representava a força de renovação que todos precisavam sentir. As palavras do artesão embalaram o coração do rapaz com uma mistura quente de timidez e alegria. Ele nunca havia sido visto como alguém importante. Nunca havia recebido elogios tão sinceros e tão públicos. Caramelo se aproximou, sentou ao lado da mesa e observou, balançando o rabo com orgulho. No meio da manhã, uma senhora idosa se aproximou com uma pequena sacola de pano e entregou ao jovem. Disse que era um presente de agradecimento pelo que fizera nos dias anteriores. Era um bolo de fubá embrulhado em papel firme. Ela contou que aquela receita era da avó dela, passada de geração em geração, e que só a fazia em momentos especiais. O jovem agradeceu emocionado, prometendo provar mais tarde. Caramelo, claro, tentou farejar o pacote, arrancando risadas da mulher. Enquanto o jovem arrumava alguns desenhos na mesa, o jornalista se aproximou e pediu para conversar em particular. Caminharam até a beira da praça, onde o movimento era menor. O jornalista parecia pensativo, como se estivesse carregando uma notícia pesada demais. Ele explicou que o pai do jovem aparecerá no jornal naquela manhã, pedindo para conversar sobre a exposição. Não havia sido agressivo, mas expressara preocupação sobre o filho se expor demais. O jornalista, no entanto, deixou claro que não havia dado muitos detalhes, apenas ouviu com respeito. Mas avisou o jovem porque achava que ele tinha o direito de decidir como queria lidar com isso. O rapaz sentiu o estômago apertar. Tinha medo de que o pai tentasse sabotar sua participação no evento. Mas, ao mesmo tempo, lembrava-se de suas palavras na noite anterior. Talvez fosse apenas confusão. Talvez fosse medo. Talvez fosse uma tentativa desajeitada de proteger. Ele agradeceu ao jornalista e respirou fundo. Precisava ficar atento. Depois disso, voltou ao trabalho na tenda. Caramelo, percebendo a tensão no ar, encostou-se à perna do jovem, oferecendo apoio silencioso. Pouco depois do almoço, algo inesperado aconteceu. O pai apareceu na praça. O jovem ficou imóvel. Os moradores o notaram imediatamente. Alguns se afastaram, outros apenas observaram com curiosidade. O milionário caminhou pela praça com passos duros, como se estivesse entrando em um território desconhecido. Nunca tinha pisado ali para conviver com a comunidade. Sua presença chamava atenção, não pela riqueza, mas pela estranheza. Ele parou diante da tenda do filho, olhou os desenhos expostos e parecia dividido entre orgulho e medo.
O jovem esperava uma reação explosiva. Mas ela não veio. O pai apenas perguntou, com voz firme, o motivo de tantas pessoas estarem interessadas naquela arte. O rapaz respondeu com tranquilidade que elas enxergavam algo verdadeiro ali. Sentimento, história, identidade. O milionário permaneceu em silêncio. Observou a escultura de caramelo produzida pelo artesão, examinou os traços delicados dos desenhos do filho e por fim perguntou se ele realmente queria se apresentar ali, diante de todos. O jovem respondeu que sim, que precisava daquilo como precisava respirar. O pai engoliu seco, olhou ao redor e disse que não entendia aquele mundo, mas que tentaria respeitar. Foi a primeira vitória verdadeira entre os dois. Quando o milionário se afastou, os moradores se entreolharam discretamente. Alguns sorriram, outros murmuraram palavras de aprovação. O jovem sentiu uma onda quente de alívio percorrer seu peito. Caramelo deu uma volta ao redor dele, feliz, como se estivesse celebrando aquela conquista emocional. A tarde avançou, e o clima na praça se intensificou com uma energia contagiante. Havia ensaios de música, preparação de quitutes, montagem de painéis e até crianças treinando danças típicas ao som de sanfona e triângulo. O jovem começou a ajustar a iluminação da tenda enquanto Caramelo observava. Foi então que, ao levantar uma caixa de madeira, encontrou algo que o fez parar. Era uma velha moldura de madeira, desgastada, mas ainda elegante. Ele a vira antes, no galpão da mansão. Possivelmente pertencer à mãe. O artesão a trouxera sem perceber a conexão. O jovem tocou a moldura com cuidado, sentindo uma memória nascer dentro dele. Decidiu que usaria aquela moldura especial para um dos desenhos principais da exposição. Era sua forma silenciosa de honrar o passado, sem se prender a ele. Quando o sol começou a baixar, tingindo a praça com tons alaranjados, a cidade parecia viva como nunca. O jovem sentiu que aquele evento seria um marco. Não só para ele, mas para todos ali. E no centro de tudo, Caramelo permanecia firme, atento, guiando com cada olhar, cada passo e cada gesto silencioso de coragem. O amanhecer trouxe consigo uma luz dourada que parecia abraçar toda a cidade. O jovem acordou antes do sol nascer, como sempre nos dias importantes. Caramelo já estava ao seu lado, sentado sobre o tapete, observando com olhos atentos e profundos. O silêncio do quarto era quase sagrado, carregado de expectativa. Era o dia em que todos iriam conhecer sua arte, a primeira vez em que ele se exporia sem medo e sem barreiras, com Caramelo como seu fiel companheiro. Depois de se vestir, desceu para a cozinha. O pai estava sentado à mesa, lendo o jornal. Ele ergueu os olhos por um instante e disse algo inesperado, que confiava no filho, que acreditava em sua capacidade de fazer algo significativo. O jovem sentiu um misto de incredulidade e alegria. Nunca imaginara ouvir aquelas palavras sem que houvesse tom de crítica ou cobrança. Tomaram um café em silêncio, mas o silêncio tinha um peso leve, quase confortável. Caramelo se aproximou da mesa e recebeu uma fatia de pão com queijo, seu pequeno prêmio matinal antes de enfrentar a multidão que o esperava. Ao sair da mansão, a cidade já estava movimentada. Havia barracas de comida sendo organizadas, crianças correndo, artesãos ajustando suas obras, músicos afinando instrumentos. O cheiro de café, bolo de fubá e pão de queijo se misturava ao aroma da terra molhada. Era um cenário que misturava tradição e celebração, algo que trazia à tona a cultura local de forma intensa. O jovem chegou à praça com Caramelo ao lado. O jornalista veio recebê-lo, sorrindo com entusiasmo, e mostrou o espaço principal da exposição. Havia luzes penduradas, bandeirinhas coloridas balançando suavemente ao vento, mesas com toalhas floridas e painéis exibindo desenhos de todos os tipos. Entre eles, o jovem viu suas obras em destaque, cuidadosamente organizadas, algumas em molduras especiais, incluindo a que trouxera da mansão, em homenagem à memória da mãe. Enquanto arrumava os últimos detalhes, percebeu a presença do artesão, que o acompanhava com um olhar atento e orgulhoso. Disse que estava impressionado com a evolução dele, que cada toque final trazia vidas, esculturas e desenhos. Caramelo se aproximava de cada pessoa que passava, provocando risadas e olhares encantados, tornando-se a sensação do evento. A multidão começou a chegar. Moradores da cidade, famílias, crianças, idosos, todos curiosos para conhecer a arte do jovem que, dias antes, havia sido apenas uma figura tímida entre as sombras da mansão. Algumas pessoas olhavam com atenção,
outras comentavam em voz baixa sobre a coragem que ele demonstrara ao ajudar no deslizamento e ao participar da reconstrução da cidade. O jovem começou a sentir a pressão. O coração batia acelerado, as mãos suavam. Caramelo percebeu a tensão e se aproximou, encostando a cabeça em seu colo. Respirar fundo e sentir a presença do cão foi suficiente para acalmar os nervos e recuperar a confiança. O pai observava à distância, inicialmente em silêncio, com uma expressão que misturava orgulho e insegurança. Ele não interagia com ninguém, mas estava presente, e sua presença silenciosa tinha um efeito poderoso sobre o jovem. Era prova de que mesmo uma pessoa tão rígida e acostumada a controlar tudo podia, aos poucos, aprender a confiar e a se emocionar. A primeira visita importante chegou, o prefeito da cidade, acompanhado de vereadores e membros da comunidade. Eles pararam diante da tenda, analisando cada detalhe da exposição. Um deles comentou que era incrível ver como um talento tão jovem podia trazer alegria e esperança para a cidade. O jovem ficou nervoso, mas Caramelo, como sempre, parecia compreender cada emoção. Ele se colocou entre o jovem e os visitantes, como um guardião silencioso. Durante a manhã, várias crianças se aproximaram, encantadas com os desenhos de animais, cenas da cidade, lembranças de histórias contadas pelos mais velhos. O jovem se sentiu inspirado a conversar com elas, explicar como criava suas obras, como buscava detalhes da vida cotidiana para transformar em arte. Caramelo permanecia por perto, brincando com os pequenos, atraindo atenção e fazendo com que todos se sentissem à vontade. No meio da tarde, um pequeno contratempo aconteceu. Uma das lonas da tenda começou a se soltar devido ao vento que aumentara de intensidade. O jovem percebeu o problema e imediatamente pediu ajuda aos artesãos e moradores próximos. Juntos, conseguiram prender a lona antes que qualquer dano ocorresse. A experiência reforçou a importância do trabalho em equipe e mostrou ao jovem que não podia fazer tudo sozinho, mas que, com apoio, era capaz de superar obstáculos inesperados. Enquanto resolvia o problema, o pai se aproximou. Pela primeira vez, eles trabalharam lado a lado sem que houvesse tensão. O milionário segurava uma das cordas, o jovem outra, e Caramelo corria ao redor, animado, como se estivesse celebrando aquele pequeno triunfo. A cooperação silenciosa trouxe uma sensação de alívio e conexão que nunca haviam experimentado antes. Com a lona firme, o evento continuou. Visitantes circulavam, admirando cada detalhe, elogiando a coragem do jovem e o talento do artesão que o guiara. As crianças participavam ativamente, criando pequenas ilustrações e pinturas em folhas distribuídas para elas. A atmosfera estava repleta de risos, cores e movimento. Em certo momento, o jovem percebeu que precisava falar. Subiu em uma pequena plataforma improvisada e se dirigiu à multidão. Sua voz tremeu no início, mas a cada palavra se tornou mais firme. Falou sobre o que sentirá nos dias anteriores, sobre a importância de ajudar uns aos outros, sobre como Caramelo lhe mostrará o valor da coragem e da presença constante. O público ouvia em silêncio, encantado, alguns com lágrimas nos olhos. Caramelo permaneceu ao lado dele durante todo o discurso, como um símbolo de apoio incondicional. Quando o jovem terminou, aplaudiram com entusiasmo. O coração dele disparava de emoção. Nunca imaginara que sua arte pudesse tocar tantas pessoas de maneira tão profunda. O pai se aproximou depois do discurso, a face mais suave do que o habitual. Sem palavras, apenas colocou a mão no ombro do filho. O gesto disse tudo: orgulho, amor e aceitação. O jovem sentiu um calor interno, algo que anos de isolamento e medo não permitiram experimentar. No final da tarde, o evento começou a se encerrar. O jovem caminhou pela praça, conversando com moradores, ouvindo elogios, agradecimentos e histórias que agora se entrelaçavam à sua própria. Caramelo corria entre as pessoas, provocando sorrisos e pequenas risadas a cada passo. Antes de voltar para casa, o jovem parou em frente à tenda principal e olhou uma última vez para seus desenhos, para as esculturas pintadas, para a multidão que ainda se dispersava lentamente. Sentiu uma satisfação profunda, algo que transcendia reconhecimento ou fama. Era a sensação de ter encontrado seu lugar no mundo, de estar conectado a pessoas que valorizavam quem ele era de verdade. Caramelo se aproximou e deitou ao seu lado, como se compartilhasse a conquista silenciosamente. O jovem acariciou sua cabeça, sentindo novamente aquela presença que sempre o guiou, sempre o protegeu. Pela primeira vez, ele não estava sozinho, não havia medo esmagando suas escolhas.
Quando finalmente caminharam de volta para a mansão, a luz do entardecer pintava o céu de tons alaranjados e rosados, refletindo a esperança que agora pulsava em seu peito. O pai os observava da varanda, e o jovem percebeu que algo havia mudado de forma irrevogável. Um elo invisível, mas firme, agora existia entre eles, sustentado pelo esforço, pelo reconhecimento e pela coragem que floresceu com Caramelo ao seu lado. A cidade inteira parecia sussurrar, com cada canto iluminado pelo pôr do sol, que aquele era apenas o começo de uma nova história, uma em que coragem, amor e amizade caminhavam juntos. Caramelo, o fiel companheiro, permanecia ao lado dele, pronto para cada novo desafio, cada nova descoberta, cada pequeno triunfo que a vida ainda lhes reservava. O sol nasceu radiante naquela manhã, derramando luz dourada sobre a cidade que começava a se mover com calma. Depois de dias intensos de preparação, exposições e descobertas, o jovem acordou sentindo algo diferente, uma paz interior que jamais experimentara antes. Caramelo já estava sentado ao seu lado, abanando o rabo com uma alegria silenciosa, como se sentisse que aquele dia seria especial em todos os sentidos. O jovem se levantou, abriu a janela do quarto e deixou que o vento da manhã acariciasse seu rosto. O cheiro de café e pão recém-assado vinha da rua, misturado ao aroma da terra úmida após a chuva da noite anterior. Era uma sensação simples, mas intensa, de pertencimento e renovação. Ele percebeu que a cidade, com suas cores e sons, já fazia parte dele. Caramelo pulou ao seu lado, pronto para mais um dia de aventuras, pequenas descobertas e momentos significativos. Na cozinha, encontrou o pai sentado à mesa, lendo o jornal. Ele olhou para o filho e, de forma natural, disse que estava orgulhoso dele. Não havia cobrança, nem rigidez. Apenas palavras sinceras. O jovem sorriu, sentindo a emoção crescer em seu peito. A presença do pai, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante durante anos, agora era acolhedora e real. Caramelo se aproximou e colocou a pata sobre a perna do pai, como se estivesse certificando que aquele momento fosse realmente genuíno. Após o café, eles decidiram caminhar juntos pela cidade. O jovem queria revisitar os lugares que ajudou a reconstruir, mostrar ao pai como pequenos atos haviam transformado vidas. Caramelo corria à frente, explorando cada detalhe, mas sempre voltando para garantir que o jovem estivesse seguro. O primeiro destino foi a praça principal, ainda decorada com bandeirinhas coloridas e lembranças do evento cultural. Alguns moradores já chegavam para preparar pequenas feiras de domingo, mas muitos ainda paravam para cumprimentar o jovem e Caramelo. Ele percebeu olhares de reconhecimento, sorrisos sinceros e gestos de carinho. Era prova de que cada esforço, cada passo de coragem, havia valido a pena. Enquanto caminhava, o jovem refletia sobre os últimos meses. Lembrava das dificuldades, do medo de se mostrar, das noites em que pensou que nunca encontraria coragem. E, no centro de todas essas lembranças, estava Caramelo, silencioso, atento, protetor e, acima de tudo, fiel. O cão não apenas acompanhou seus passos, mas ensinou, através de gestos simples e constantes, o significado da coragem, da empatia e da paciência. Chegando à escola da cidade, o jovem encontrou crianças reunidas para uma atividade de arte. Elas haviam preparado pequenos desenhos em homenagem ao evento recente e à presença do jovem em suas vidas. O sorriso no rosto de cada criança era contagiante. O jovem se ajoelhou para conversar com elas, explicar como pequenas ações podem transformar realidades e como a criatividade pode ser uma ponte entre pessoas e sentimentos. Caramelo deitou ao lado das crianças, que riam e acariciavam o cão com entusiasmo. O diretor da escola aproximou-se e agradeceu novamente ao jovem, mencionando que ele havia se tornado um exemplo de determinação e generosidade. Disse que, embora tivesse sido tímido no início, ele agora inspirava os pequenos a acreditar em si mesmos. O jovem sentiu lágrimas contidas nos olhos, um misto de orgulho e gratidão. Pela primeira vez, percebeu que seu esforço havia gerado algo maior do que ele mesmo, uma onda de esperança que se espalhava pela comunidade. Após deixar a escola, decidiram visitar a biblioteca municipal. Ali, o jovem encontrou livros antigos sobre a história da cidade, mapas, registros de eventos culturais passados e fotografias que mostravam o crescimento de gerações. Ele percebeu que sua própria história, marcada pelo medo e pela coragem, agora fazia parte do tecido da cidade. O pai observava silencioso, admirando a conexão do filho com cada detalhe, cada memória preservada naquele espaço. Caramelo explorava o local com curiosidade, farejando as páginas,
mas sempre retornando para junto do jovem. No caminho de volta à praça, uma multidão se reuniu inesperadamente. Eles haviam organizado uma pequena surpresa, uma homenagem ao jovem e a Caramelo, reconhecendo não apenas a coragem e talento, mas também o impacto positivo que trouxeram à cidade. Flores foram entregues, cartas de agradecimento foram lidas em voz alta, e pequenas apresentações musicais celebraram os momentos de reconstrução e união. O jovem sentiu o coração explodir de emoção. Cada sorriso, cada palavra, cada gesto era uma prova viva de que o esforço, a paciência e a empatia haviam gerado algo inesquecível. O pai finalmente se aproximou da multidão e tomou a mão do filho. Com uma voz firme, porém carregada de emoção, disse que aprenderá muito observando o caminho percorrido pelo jovem e que sentia orgulho não apenas do talento, mas da pessoa que ele estava se tornando. O jovem apertou a mão do pai, sentindo a barreira que existira por tantos anos finalmente se dissolver. Caramelo, deitado aos pés deles, parecia sorrir com os olhos, como se compartilhasse a alegria silenciosa daquele reencontro profundo e sincero. Mais tarde, ao cair da tarde, o jovem decidiu caminhar com Caramelo até o rio próximo à cidade. O sol tingia a água de tons dourados e rosa, refletindo a paisagem com uma beleza serena e mágica. Ele jogou uma pedra pequena na água, observando as ondas circulares se espalharem. Caramelo sentou-se ao lado dele, observando também, em silêncio. O jovem pensou em quanto tinha crescido, em todas as dificuldades superadas, em todos os obstáculos vencidos com esforço, paciência e apoio. Cada pequena vitória havia exigido coragem, e cada vitória tinha um custo, mas a recompensa valia cada passo. Enquanto caminhavam de volta para a praça, o jovem encontrou um pequeno grupo de moradores que haviam trazido guloseimas típicas da região, cocadas, bolos de fubá e pé de moleque. Eles ofereceram ao jovem e a Caramelo, dizendo que era um presente simbólico, uma forma de agradecer por tudo que fizeram. Caramelo, é claro, escolheu a cocada primeiro, arrancando risadas e abraços de todos ao redor. O jovem se permitiu rir também, sentindo-se parte de uma comunidade viva, acolhedora e cheia de ternura. Quando retornaram à praça principal, o céu já estava tingido de laranja intenso. O jovem subiu novamente na pequena plataforma improvisada, desta vez acompanhado pelo pai e Caramelo. Ele olhou para a multidão reunida, respirou fundo e disse palavras simples, mas carregadas de emoção, que cada gesto de gentileza, cada ato de coragem e cada presença significativa podia mudar realidades. Que a vida se tornava mais leve e completa quando se permitia estar presente e amar sem reservas. A multidão aplaudiu calorosamente, e o jovem sentiu que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo. O pai colocou o braço sobre os ombros do filho, e Caramelo deitou aos pés deles, como se estivesse completando o círculo de afeto e união. Pela primeira vez, os três estavam verdadeiramente juntos, conectados não por obrigações ou medos, mas por amor, confiança e respeito mútuo. O sol começou a se pôr, colorindo o céu com tons vibrantes e intensos. O jovem sentiu a brisa no rosto, o cheiro da cidade e a presença de Caramelo como uma força que o sustentava. Olhou para o pai, que sorria de forma genuína, e percebeu que, depois de tanto esforço, haviam construído algo sólido, não apenas uma relação, mas um laço que suportaria qualquer desafio futuro. A cidade parecia pulsar junto com o jovem. Cada esquina, cada árvore, cada pessoa carregava um pedacinho de história que agora se entrelaçava com a dele. Caramelo, com os olhos brilhando e o rabo abanando, lembrava a todos que a coragem e a lealdade vinham nas formas mais simples, mas mais profundas. Enquanto caminhavam de volta para casa, o jovem percebeu que aquela não era apenas uma conclusão, mas um verdadeiro começo. A relação com o pai, a integração com a comunidade, a confiança em si mesmo e o amor incondicional de Caramelo formavam uma base sólida para todos os dias que viriam. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora estava pronto. Caramelo estava ao seu lado, o pai finalmente presente e a cidade inteira parecia acreditar nele tanto quanto ele acreditava em si mesmo. Quando a noite caiu, a mansão se iluminou suavemente. O jovem subiu as escadas, Caramelo saltando ao seu lado, e olhou pela janela para a cidade que dormia tranquila. Sorriu. Cada conquista, cada lágrima e cada pequeno gesto haviam se unido para criar algo maior, uma vida plena, repleta de amor, coragem e esperança. Pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente em casa, no mundo e dentro de si mesmo. Caramelo deitou ao seu lado, fechando os olhos, e juntos contemplaram a paz que finalmente haviam conquistado. Fim. Você chegou até aqui? Então comente acaso
curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!